Em viagem a Israel, o vice-presidente J.D. Vance pede paciência sobre localizar corpos de reféns em Gaza. Na Flórida, Departamento de Segurança Interna apresenta balanço das operações e diz que 70% dos detidos tinham antecedentes criminais. No Brasil, o professor relata trauma após ser agredido em sala de aula. O Brasil News começa agora. Boa noite. O vice-presidente J.D. Vance está em Israel para uma viagem que deve durar até quinta-feira. Até a data, ele deve se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nesta terça, em discurso na região sul do país, o vice-presidente americano pediu paciência ao afirmar que a localização de algum dos corpos de reféns mortos em Gaza é desconhecida. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. One of the groups that's working on this that I met with earlier, they actually have a photo of the 15 deceased hostages who are still in Gaza. It is a focus of everybody here to get those bodies back home to their families so that they can have a proper burial. Now that said, this is difficult. This is not going to happen overnight. Some of these hostages are buried under thousands of pounds of rubble. Some of the hostages, nobody even knows where they are. That doesn't mean we shouldn't work to get them, and that doesn't mean we don't have confidence that we will. It's just a reason to counsel in favor of a little bit of patience. This is going to take a little bit of time. O Departamento de Segurança Interna divulgou atualizações sobre as operações do ICE e elogiou o estado da Flórida no combate à imigração ilegal. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A secretária do Departamento de Segurança Interna, o DHS, Kristi Noem, fez um balanço das operações em coletiva de imprensa na segunda-feira. Noem disse que mais de 480 mil imigrantes foram presos de janeiro até agora e que desses, 70% tinham antecedentes criminais. Noem usou os números para ilustrar a dimensão das operações do ICE, mas destacou a Flórida como um dos estados mais ativos em parceria com o governo federal. Ao falar sobre prisões, ela destacou algumas em Sarasota, nas quais condenados por assassinato, sequestro, estupro de criança e violência doméstica foram detidos em operações. Noem afirmou que o foco é retirar das ruas os piores entre os piores e que o país não vai permitir que criminosos ameacem as comunidades. E um menino de 8 anos foi ferido por um tiro de raspão dentro do apartamento onde mora, em Castleberry, no condado de Seminole. Segundo a polícia, o suspeito teria a intenção de atingir um homem que também mora no complexo. Mas a bala feriu a criança na perna. O menino foi levado para o hospital e já foi liberado. A polícia investiga a possível relação com outro homem que chegou a um centro de atendimento de urgência no condado de Orange com ferimento de arma de fogo. A polícia afirma que o incidente que aconteceu no domingo foi isolado e não há ameaças à comunidade. E uma mulher de Orlando ganhou uma ação contra a loja Target e vai receber cerca de 11 milhões e 300 mil dólares em danos. Em dezembro de 2019, ela caiu no estacionamento da loja em Winter Garden enquanto carregava a filha no colo. O acidente ocorreu por conta de uma elevação irregular no asfalto e poças d'água, que resultou em fraturas graves em ossos na perna direita. O júri entendeu que a empresa foi responsável por 90% do acidente, não tomando as providências necessárias para evitar o perigo e condenou a empresa ao pagamento da indenização. E o mineiro que lançou uma vaquinha online para levar a mulher de volta ao Brasil conseguiu atingir a meta. Fabíola, que está em estado vegetativo, já chegou em Minas Gerais. A cama agora está vazia. Depois de uma luta que durou 1 ano e 1 mês, Fabíola voltou para o Brasil. A casa tá um vazio, né? Tá dando até eco. E a gente sente falta. Não tem como, né? São mais de 15 anos juntos. E a gente fica um pouco apreensivo, né? Para tá voltando logo também. Então, logo que a gente consegue acertar a parte de documentação, devolver a casa e tudo. Como foi assim muito rápido,
Não deu tempo da gente programar isso. E também nem tinha como eu fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Fabíola chegou de avião em Minas Gerais na noite da segunda-feira. Ela foi acompanhada pela mãe. Em setembro do ano passado, a manicure sofreu 3 paradas cardíacas que a deixaram em estado vegetativo. Desde então, a família procurou meios para levá-la de volta ao Brasil e seguir o tratamento. O retorno só foi possível graças a uma vaquinha virtual que sensibilizou doações. Muito obrigado a todos. Não vou me arriscar a citar nomes, mas para aquele que usou sua rede social para divulgar a nossa história, para aquele que no meio familiar, no meio do trabalho, ou até mesmo aquele anônimo que foi ali, fez a sua doação, eu queria agradecer a todos. Foram pessoas simples, os pequenos, tá? Não teve um mega empresário, não teve um jogador, não teve um político, não. Eu gostaria de ressaltar isso, né? Essa força que a nossa comunidade tem, que abraçou a nossa causa, e graças a Deus a gente conseguiu chegar no objetivo que era de enviar a Fabíola para o Brasil. A seguir, caso Felipe Martins, defesa acusa a Polícia Federal de abuso de autoridade. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a morte suspeita de uma mulher de 51 anos após comer uma pizza está sob investigação da Polícia Civil. O sobrinho dela, que também comeu o alimento, passou mal e foi internado. O caso aconteceu no fim de semana em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A polícia não descarta a possibilidade de envenenamento. Os agentes também investigam uma terceira pessoa que teria comido a pizza, mas não sentiu efeitos. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, as vítimas deram entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar. Um exame pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte. E uma reunião presencial entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ocorrer na Malásia no domingo, dia 26. De acordo com a equipe do presidente brasileiro, o encontro depende apenas de alinhamento de agendas.
Caso ocorra, essa será, de fato, a primeira reunião formal entre Lula e Trump desde a crise do tarifaço. No início do mês, ambos conversaram por telefone por quase 30 minutos. Antes disso, tiveram um breve encontro nos corredores da ONU, em Nova York, em setembro. O presidente Lula seguiu para a Indonésia nesta terça-feira e deve seguir para a Malásia no sábado, onde participa da reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Um dia antes de viajar, Lula nomeou o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, pasta responsável pela relação do governo com os movimentos sociais. E a defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, acusou a Polícia Federal de agir com abuso de autoridade. A reação acontece após a PF pedir ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de uma nova investigação sobre uma suposta viagem de Martins aos Estados Unidos em dezembro de 2022. A PF havia apontado indícios de que Martins poderia ter embarcado na aeronave presidencial. No entanto, a informação foi constatada por um órgão de controle de fronteiras norte-americano que negou a presença do ex-assessor no país naquela data e ainda classificou o registro como falso. A defesa de Martins se manifestou em nota oficial, afirmando que o relatório tenta criminalizar advogados e jornalistas. Em um trecho, a nota diz, abre aspas, trata-se de falsidade deliberada e de evidente desvio de finalidade, fecha aspas. Por fim, a defesa de Martins afirmou que vai acionar a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Controladoria Geral da União, a CGU, e o Ministério Público Federal, o MPF, e o Tribunal de Contas da União, o TCU. E no Distrito Federal, um professor declarou que vai pedir afastamento após sofrer agressão em sala de aula. Vejam. E um professor de matemática de 53 anos, que foi agredido dentro de uma escola pública no Distrito Federal, disse que vai se afastar das aulas por conta do trauma. Ele foi espancado na segunda-feira com socos e pontapés por um pai de uma aluna, depois de advertir a garota por usar o celular durante a aula. Um vídeo mostra o momento em que o homem segura o educador pela gola da blusa e dá pelo menos 9 socos. A própria filha tenta impedir a agressão com um mata-leão no pai, enquanto outros alunos ajudam a contê-lo. Os dois foram levados à delegacia. O agressor afirmou que foi tirar satisfação após a filha dizer que teria sido insultada pelo professor. Ele assinou um termo circunstanciado e vai responder por lesão corporal, injúria e desacato. A Secretaria de Educação informou que o caso vai ser investigado pela Corregedoria. E ainda no Brasil, a CPMI do INSS ouviu a advogada do Sindinap, Tônia Galetti. A advogada do Sindinap, Tônia Galetti, é ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. Galetti e familiares são acusados de terem recebido cerca de 20 milhões de reais de recursos do Sindinap, onde o pai foi presidente. A advogada afirmou em depoimento que os valores são referentes a trabalhos prestados, que alertou sobre as fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas após receber reclamações de filiados, e chegou a pedir ao CNPS uma investigação sobre os acordos de cooperação técnica, mas que, segundo ela, não teve resposta. Ela ainda relatou que o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, também foi alertado sobre as fraudes. Também na segunda-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo definiu que 5 plataformas digitais removam conteúdos que incluam notícias que liguem Frei Chico, que é vice-presidente do Sindinap, e irmão do presidente Lula, ao escândalo bilionário das fraudes do INSS. A decisão veio após o pedido de uma liminar feita pelo irmão do presidente. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Um raro e mortal tornado deixou mortos e outros feridos próximo a Paris. O tornado derrubou árvores e pelo menos 3 guindastes, além de causar pânico entre moradores. Autoridades confirmaram a morte de uma pessoa que trabalhava em uma construção civil.
Outras 9 ficaram feridas. A passagem do fenômeno, considerado raro, atingiu várias cidades a cerca de 20 quilômetros de Paris na segunda-feira. Mais de 100 bombeiros e voluntários ajudaram nos serviços de emergência. E esta edição do Brasil News termina aqui. Mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.